Muito bem, alô para você que está ligadinho aí nas redes sociais, nos canais de comunicação da Unimap, você que está ligado na TV Unimap, seja muito bem-vindo a mais um bate-papo com os docentes do curso de administração, dos cursos de gestão aqui da casa. Eu sou o Léo Nossetti e hoje temos o prazer de receber o professor Ricardo de Souza. Ele vai falar um pouquinho do Laboratório de Finanças Pessoais. Vamos bater um papo com ele, vamos saber um pouquinho da história acadêmica, da história corporativa dele e, é claro, falar um pouquinho também sobre finanças pessoais. Professor Ricardo, muito obrigado por ter topado o nosso convite aqui e se apresente para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. Eu quem agradeço, é sempre um prazer poder estar aqui compartilhando um pouquinho das experiências e também estar colaborando um pouquinho junto com a Unimap e levar um pouco mais de conhecimento. Bom, meu nome é Ricardo e para você ainda que talvez não me conheça, eu costumo dividir a minha trajetória em três: acadêmica, profissional e a de compartilhar conhecimento. Na trajetória acadêmica eu fiz a graduação aqui na casa, aqui na Unimap. Fiz também MBA em Finanças e Controladoria, depois fiz o mestrado na Unicamp e atualmente estou fazendo doutorado, PhD, também na área de gestão. Tudo isso na formação que incluo como uma formação acadêmica. Logo depois, costumo falar sobre a questão profissional. Trabalhei aqui na cidade, num hub de agronegócio, fazendo administração financeira e anteriormente outros aspectos também financeiros. E atualmente trabalho numa empresa de auditoria e consultoria, conhecida como Big Four, que é a PwC na área de valuation. Então tem toda essa questão também da trajetória profissional durante todo esse tempo. E a parte de compartilhar conhecimento, tem a produção dos livros, tenho 3 livros publicados: Diálogo de Valor, que fala a respeito de educação financeira, O Dinheiro é Familiar, que fala a respeito de educação financeira familiar, e Diário e Empreendedorismo de Valor, que fala a respeito de empreendedorismo. E, além disso, tem vários cursos ministrados, projetos. Fiz programas aqui na Unimap, projetos na Unimap, na rádio educativa e, dentre outros, aqui na cidade de Piracicaba. Tudo isso daí é um pouquinho da minha trajetória. Muito bem, muito bem. E é legal a gente poder bater um papo com uma pessoa jovem, né, Ricardo, que conquistou tanta coisa legal e saindo aqui da Unimap, assim como você que está ouvindo, você que está nos assistindo, por exemplo, tá pensando, pô, Unimap, e aí, vou, não vou? Tenha certeza que tem muita gente boa que sai daqui e você vai, com certeza, ter um aproveitamento muito legal nos cursos aqui da casa. Falando nisso, Ricardo, tem muita gente que nos acompanha agora, que está saindo do ensino médio, que está pensando em qual carreira escolher. Eu queria saber um pouco da sua experiência pessoal, de como que você optou pela gestão, como que você chegou, falou, pô, eu vou estudar gestão, é isso que eu quero para minha vida. Como que aconteceu? Sempre indico que tem 3 aspectos para a gente definir uma carreira. Se você está pensando em definir a sua carreira, pelo menos 3 aspectos básicos você deve levar em consideração. O primeiro aspecto é o conhecimento. Eu preciso ter uma carreira em que eu conheça algo. Então, já que eu vou fazer alguma coisa, eu preciso conhecer. E o conhecimento você tem nos cursos, graduação, obtidos aqui na casa ou em outras instituições. Logo depois vem o aspecto de remuneração. Então, além de conhecer, eu preciso de uma carreira que me remunere. Porque além de gostar ou fazer algo que me atrai, no final do dia, o trabalho ou a carreira, ele precisa trazer a remuneração. Exato. E isso é um aspecto importante. E logo depois tem um aspecto de satisfação. Então, veja bem, conhecimento, remuneração e satisfação. Eu preciso fazer algo que eu vá me identificar naquilo. Sabe, porque segunda de manhã eu vou ter que acordar. Exato. O pessoal fala, não, segunda... Eu preciso de algo que me motive para isso. E a carreira em si é algo que você vai passar uma parcela bem grande do seu tempo. A gente passa uma boa parte do nosso dia no trabalho. Então, olha, conhecimento, remuneração e satisfação. Esses 3 aspectos são importantes para a escolha de uma carreira. Se você está na dúvida de qual carreira escolher, pergunte, converse com pessoas, vá aos campos, né? Vem aqui no campo da casa, procure saber, né? Professor, como que é essa carreira? O que isso faz? Procure profissionais para que você possa conhecer um pouquinho. Ao todo, você não vai conhecer tudo, porque quando você adentrar numa universidade ou você adentrar numa carreira, outros horizontes e caminhos vão se abrir. Então é importante que você conheça um pouco e procure se identificar
com aquele curso ou carreira escolhida. Muito bem, então é importante, porque esse lance da segunda-feira, vai acordar segunda-feira e tal, se você, às vezes a pessoa tem uma remuneração legal, um salário legal, mas não faz aquilo que ela gosta. Por acaso ela está fazendo, pô, remuneração ok, o salário bom, mas na segunda-feira você vai acordar e vai falar, nossa, o que eu vou fazer lá? Então é interessante que quem está nos acompanhando conheça isso. E às vezes a pessoa, aqui na casa, por exemplo, eu tive outra graduação, no caso, em jornalismo, e na minha turma teve um caso de uma pessoa que cursou, sei lá, 4, 5 semestres em um curso e voltou para jornalismo e descobriu, porque ela descobriu aqui na casa o que era o que ela queria tá fazendo. Descobriu, pensou, poxa, talvez seja aqui o que eu quero. Então é normal que isso aconteça também, né, Ricardo? Perfeito, é totalmente compreensível. Eu acho que tem um processo cultural da gente falar que uma pessoa fez uma escolha e nasceu para aquela profissão, mas nem todo mundo é assim. Você vai fazendo descobertas ao longo do tempo. E é muito necessário que você se permita conhecer, às vezes aprender, reaprender e desaprender. Às vezes você vai entrar numa profissão e falar assim, não é aquilo que eu queria. Às vezes você escolheu algo que você falou, não, esse curso não me atrai. Ok, altera, né? Ou não, olha, me atrai, é isso que eu quero fazer, descobri aqui uma disciplina, etc. Tudo bem. Quando eu entrei na graduação, eu gostava dessa parte de negócios, mas ainda estava um pouco dividido com outras questões pessoais. Olha, eu ainda gosto de outro curso, etc. Quando eu entrei e tive no primeiro semestre finanças, aquilo me encontrou, né? Eu encontrei finanças e finanças me encontrou. Foi um casamento aí que durou pro resto da minha vida, tem durado, perpetuado. E isso foi muito importante para mim. Mas antes de entrar na faculdade, eu não sabia que finanças seria um complemento tão grande da minha vida. Então é muito importante que você também arrisque, né? Você vá, faça, procure conhecer, porque só assim você vai saber aquilo que é importante para você. Você falou que aqui na faculdade ocorreu o casamento perfeito entre o Ricardo e as finanças. Mas antes existia alguma coisa na escola, no ensino médio, que já te chamava a atenção? Matemática, os números, já existia esse bom relacionamento? Bom, antes eu fiz uma transição no meu ensino médio mesmo. Então eu fui para a ETEC, que a gente chamava de industrial anteriormente, fica no centro aqui da cidade. E na época, ainda hoje era a melhor escola de ensino médio pública. E o pessoal briga para entrar no industrial. Isso, eu cheguei a fazer prova e não entrei, não. É um processo árduo entrar lá. E quando eu estava numa outra escola, eu falava assim, não, olha, eu quero uma faculdade, eu quero entrar na faculdade, numa faculdade melhor, então quero entrar na ETEC para fazer já esse passo para uma faculdade melhor. Quando eu entro na ETEC, até então eu não era tão assíduo assim por matemática. Quando eu entro na ETEC, o processo em si de ensino me levou a conhecer mais matemática, ralar mais, porque senão eu ia ficar de recuperação. Então, ralar muito mais para matemática e aprendi justamente redação e português. Então, olha, dois exemplos meus de que não conhecia totalmente algo, mas quando adentrei numa instituição de ensino em si, eu encontrei aquilo. Então, esse processo de se encontrar dentro de uma carreira ou profissão é totalmente natural, né? Mas é importante que você esteja lá, porque se você não estiver, se você não buscar, você não vai se encontrar. Você não vai saber aquilo que é bom para você e aquilo que é ruim para você, tá? E uma experiência de uma outra pessoa é outra pessoa. Você precisa ter a sua própria experiência. Você tem as suas bagagens, você tem os seus conhecimentos, tem as suas preferências. Então é você quem precisa entender e se deparar com alguns aspectos para escolher o que vai ser melhor ou não para sua carreira. E não tenha medo de alterar. Se esforce, né? Mas não tenha medo de alterar. Exatamente. E acho que antes existia uma pressão maior para que pô, vai ficar trocando de curso, você não sabe o que você vai fazer. Hoje eu acho que já na nossa vivência atual temos um cenário muito mais tranquilo para que isso aconteça, muito mais leve, para que realmente a pessoa consiga fazer essa descoberta, esse conhecimento. E é fundamental de verdade. A minha experiência, por exemplo, com números, eu fiz jornalismo e, nossa, sempre odiei número, mas não podia ver número na minha frente.
E cheguei na administração e falei, nossa, eu meio que esqueci que tinha número aqui, né? Me encontrei com eles de novo. Me encontrei com eles de novo. E hoje a convivência minha com as finanças, com os números, ela é muito mais harmoniosa. Legal. É claro que eu prefiro escrever, prefiro marketing, outras áreas. Mas digamos que na mão de pessoas certas e na convivência com as pessoas certas, eu acho que você consegue tornar talvez aquela convivência meio tensa com os números. É difícil, não é todo mundo que gosta mesmo. Mais legal, mais leve. Isso é bem bacana. Então isso que é importante. A gente não consegue... O nosso mundo não é nada sem número. Tudo tem número. Então não tem como a gente correr muito, né? Você se encontra com ele no dia a dia. E o legal é que na faculdade você vai escolher algo que você vai estudar algo que você escolheu. Então, assim, durante o ensino médio, você precisa estudar inúmeras matérias. Na faculdade, não, você escolheu aquele curso, você vai estudar aquilo. E o legal de matemática dentro de finanças é um aspecto importante, mas não é o todo. Mas você tem uma matemática com números aplicados. Sim, exato. Né? Então, a administração como um todo é uma ciência social, não é exata, não é totalmente matemática ou com números certeiros ou com uma razão em si. E isso é um ponto legal de levantar, porque muita gente fala administração é exatas, não é? Não, de modo algum. É uma ciência social aplicada. Então, você vai ter matemática, mas uma matemática aplicada e é uma parte da administração. Você tem outros campos e outras vertentes também da administração. Muito legal, importante a gente falar sobre isso. Já entrando um pouco no tema da oficina. Professor Ricardo, hoje tem muita gente que está pendurada, que está com o pé na lama mesmo, está no vermelho. A que se deve realmente essa quantidade de pessoas meio que no vermelho? É falta de organização financeira? A maior parte disso? O que seria? Perfeito. No Brasil, a gente tem uma cultura e tem um processo histórico que os dois acarretam ou auxiliam um pouco nesse processo de endividamento. É muito preocupante porque no Brasil a gente tem quase que metade da população, veja bem, metade da população economicamente financeira ativa, que é dos 18 anos para cima, está endividada. Isso é muito preocupante. Então, você tem alguns aspectos que colaboram para a formação de um indivíduo na sua matéria ou na sua transação com o dinheiro. Você tem um aspecto familiar, então tem sempre aquela família que falava assim, olha, junta o dinheiro e daí você compra. Sim. Mas também tem um tipo de família que fala assim, não atende o telefone que é cobrança, né? Então você tem um aspecto familiar e o familiar interfere muito, porque vou te dar um exemplo, a escolha do seu banco, do seu primeiro banco, é interferência ou influência dos bancos que seus pais utilizavam, seus responsáveis utilizavam. Então esse é só um exemplo de como você tem aspectos que são mentais, né, dentro da sua escolha. E eu vou além. Tem um processo de mentalidade também, de como a pessoa lida com o dinheiro, dela falar assim, não, olha, eu vou realmente me controlar, eu vou exercer e colocar travas, ou eu não vou. Então você precisa ter esse cuidado. A mentalidade, ela é fundamental. Eu costumo dizer que o cuidado com o dinheiro, ele é 99% mentalidade e 1% matemática, né? Você tem o processo dos números, mas ele não é um todo, né? Então veja só, familiar, questão de mentalidade, questão de conhecimento. Você precisa conhecer como cuidar melhor do dinheiro para você cuidar melhor dos seus recursos, tá? E como também onde você busca as informações. Hoje em dia tem muita gente caindo em armadilhas financeiras. Eu acho que é o momento, pelo menos, que a gente mais vê pessoas caindo em armadilhas. Seja golpes do WhatsApp, seja golpes, clique aqui e fique rico, né? Então, todos esses aspectos, eles colaboram também para esse cenário como um todo. Então, essa é a questão que influencia. Mas tem o brasileiro não cuidar, não gostar de cuidar e não se importar, que daí entra no campo de mentalidade, de cuidar dos recursos. Então, olha, a pessoa não anota, né, os gastos e isso vai acabando gerando um problema. Ela não tem uma educação financeira, que é o aspecto do conhecimento, para cuidar dos recursos ou para usar o cartão de crédito.
usa e toma um susto na fatura. Eu brinco com meus alunos e com as pessoas que assistem meus cursos e palestras, que eu falo assim, é meio estranho você tomar um susto com a fatura, porque se foi você quem usou, como é que você toma um susto com ela? É verdade. Né? Mas tem esse processo de falta de controle. Então, esses conjuntos ou esses fatores em conjuntos são que afetam a educação financeira ou a realidade financeira do Brasil. E a gente passou por um período em que se tinha uma facilitação de tomar crédito. O que é isso? Eu vou te explicar, porque para não ficar muito no economês. As pessoas tinham uma facilidade de emprestar. Então você tem um aplicativo no seu banco, você tem um aplicativo no seu celular do seu banco que você toma empréstimo. Você está no supermercado, você passa saindo do supermercado, tem lá uma banquinha de alguém fazendo cartão de crédito. Tudo isso é uma facilidade para tomar crédito. Isso veio muito forte, mas o problema é que isso não veio aliado com uma educação para como usar esse crédito e depois pagá-lo. Então, esses fatores que são um conjunto de formação como indivíduo e também esses fatores que a gente chama de conjuntos externos é o que gerou essa realidade triste no Brasil. E no meio desse bate-papo aqui, eu lembrei de uma... Falando assim, eu sei que tem muita gente aqui que gosta de cultura pop, o pessoal vive isso, né? E eu lembro de uma passagem de Friends, eu não sei se todo mundo, quem está nos vendo, assistiu, mas na série a Rachel, se eu não me engano, ela é rica, tal, família rica, vai casar, não casou, precisa tomar independência financeira. E aí, para afogar as mágoas depois do casamento mal sucedido... Nossa, eu tô contando o começo da série. Mas enfim, é legal porque parece com o que a gente tava falando. Ela vai lá, compra uma baita bota bonita, legal. A outra amiga pergunta, como que você comprou isso aí? Seu pai não te tocou embora? Você não quer independência? Cartão de crédito. Mas quem que vai pagar seu cartão de crédito depois? Como que você vai pagar? Então é mais ou menos isso. Às vezes a gente acaba gastando, cartão, depois a gente vê como faz. E no final vem aquela bomba que você não sabe o que você vai fazer. Perfeito. Então é uma situação é uma situação cômica, mas que na verdade acaba mostrando que se você não tiver o seu planejamento correto, você vai acabar se ferrando. E aí você vai entrar naquilo que o banco adora, que é te colocar juros, que é, por exemplo, hoje tem os bancos digitais. E realmente ele não tem taxa para você abrir, para você entrar, tal, para você movimentar. Mas deve um mês para você ver se não vai vir aquela taxa legalzinha, né, Ricardo? Esse exemplo do Friends que você deu, da Rachel, é um bom exemplo para elucidar duas coisas. A primeira é como a gente tem um aspecto de mentalidade emocional. Porque tem muita gente que quando tá triste faz mais compras. A gente chama isso de compra terapêutica. É como se fazer aquela compra fosse ser uma terapia para a pessoa. E isso é um erro, isso é um problema, né? O segundo aspecto está no aspecto de controle e organização, que é no aspecto de usar o cartão. Precisa tomar cuidado. Eu sempre brinco com o pessoal que fala assim, nossa, eu vou no shopping dar uma olhada. Ok, deixa o cartão em casa, né? Leva um óculos, né? Porque se você vai só dar uma olhada, você não precisa levar o cartão. O problema é que hoje o cartão tá aqui, ó. Mas o problema é que você tem todo esse fator. E o terceiro aspecto é que o cartão, ele te dá uma falsa sensação de riqueza. É verdade. Então as pessoas hoje, elas chegam, pode perguntar para qualquer vendedor. Se você tem algum colega que é vendedor ou que é vendedora, pergunte para ele como as pessoas fazem a abordagem hoje. Elas não perguntam mais quanto custa, elas perguntam em quantas vezes faz, né? Então ele te dá uma falsa sensação de poder, de estar mais rico, e a pessoa esquece que precisa pagar aquela fatura depois. É complicado, exatamente. Realmente é uma situação que está no dia a dia realmente nosso hoje. Professor Ricardo, a gente não vem da escola com educação financeira. E eu acho que isso deveria ser muito importante. A gente deveria, pelo menos, ter na matriz curricular do ensino médio uma oficina ou um mini curso de educação financeira. Qual que é o prejuízo que traz hoje para a gente não termos essa educação financeira desde cedo? Perfeito. Isso é um reflexo, vai trazer um reflexo gigantesco na sociedade. A gente no Brasil vive isso muito claro, né? Tanto por esses aspectos que a gente comentou, como que por mais que tenha uma lei organizada de ter educação financeira nas escolas, ainda assim isso não é presente ou isso não é efetivo. E nas escolas com quais eu converso bastante até, vejo que muitas escolas públicas colocam isso dentro de matemática.
E daí o aluno que não gosta de matemática, que tem uma parcela de alunos que não gostam de matemática, ele também não vai gostar de educação financeira. Porque as pessoas minimizaram ao ensino de educação financeira a porcentagem, cálculo de juros. Olha, a gente conversou já aqui um tempinho e eu não falei nada de números. Exato. Né? Então, a educação financeira é mais do que números, é mais do que matemática. Então, esse já é um dos pontos. E o segundo é que se você não traz isso no aspecto de educação, essa educação ela não vai ficar sólida, ela não vai se sustentar. Veja bem, você muitas vezes não teve esse ensino de educação financeira na escola. E daí você vai precisar aprender. Duas formas de conhecimento. Ou você vai ouvir a gente aqui, né, e tá aprendendo um pouquinho, ou você vai vir no curso, na oficina que a gente vai fazer aqui, que é muito importante, porque assim você aprende sem ter problemas. Ou o segundo passo de conhecimento, que é por experiência. Só que aprender por experiência própria, quando a gente está falando de educação financeira, envolve perder dinheiro. Né? Então eu preciso perder para aprender. Tá? E às vezes a pessoa que ela não tem essa mentalidade aí é capaz dela sentir muito forte essa perca e talvez nem se recuperar. A gente conhece casos de pessoas que perderam e que, né, não saíram mais do fundo do poço. E eu vou além, né? Porque os problemas financeiros, eles não são só financeiros. Mas, gente, se você pensa que o problema financeiro ele vai ficar só no quesito de quanto você tem no banco ou não, isso é um erro. O problema financeiro ele invade todos os outros aspectos da vida. A nossa vida não é feita em caixinhas. Né? Então, a minha vida emocional, a minha vida profissional, minha vida em matéria social e relacionamento também é afetado com o quesito financeiro. Se eu tenho... A maior causa de divórcios é a questão financeira. Né? Se eu não estou bem financeiramente, isso vai afetar o meu trabalho, a minha produtividade. Se eu não tenho dinheiro, se eu estou mal com as finanças, eu não tenho alegria de estar junto com as outras pessoas. Afeta o meu social. Né? Então, o que dizer então do emocional? Né? A pessoa fica totalmente abalada. Então, assim, ter educação financeira quanto mais cedo ou buscar cursos que possam ser com pessoas que tenham conhecimento nessa área é importantíssimo para você. Então, eu reforço aqui, né, o convite. Eu sei que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu reforço o convite. Para você, vai ser um investimento, um dos melhores investimentos que você faz em você e na sua vida. Busque conhecimento de educação financeira, né? E vem bater esse papinho com a gente sobre educação financeira. Exatamente. E é legal que o conhecimento seja sempre um objetivo na nossa vida, sempre buscar, sempre conhecer, sempre saber mais, porque é aquilo que a gente pode levar para sempre com a gente. Aquilo que a gente vai levar sempre com a gente é conhecimento. Perfeito. O celular você vai trocar, o tênis você vai trocar, a camiseta você vai trocar, mas o conhecimento sempre vai junto com a gente. Isso é fenomenal. E o conhecimento financeiro hoje é importante. Se você tiver algum problema, se você quiser se organizar, às vezes você nem tem problema financeiramente. Às vezes você só não se organiza. E essa é a oportunidade para você começar a se organizar financeiramente. Você ter a organização financeiramente. Ricardo, para você se organizar financeiramente, estabelecer algumas metas eu acho que é importante. Acabam ajudando também você a ter ser mais persistente nesse caso de continuar, fazer esse esforço maior. O que são importantes as metas para as nossas finanças pessoais, para a sua organização financeira? Perfeito. Já dizia num dos livros célebres, né, Alice no País das Maravilhas, né, com a conversinha lá com o coelho, e a fala é para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Tá? Então, se você sabe bem para onde você quer ir, aquilo já vai servir como um combustível para você correr e fazer e realizar alguns esforços que são necessários. E eu vou usar um exemplo do cotidiano para que a gente possa aplicar aí no campo de educação financeira. Tem muita gente no começo do ano que fala assim, esse ano vai ser diferente. Agora vai. Esse ano vou caminhar, eu vou ler mais, vou fazer coisa A, vou fazer coisa B. No começo do ano ela começa falando isso. Quando chega em fevereiro, março, ela já tá... Tem carnaval! Vamos depois. O que faltou ali para ela? Faltou um compromisso com ela ou uma meta real. Quando a gente tem uma meta, não, eu vou ler 10 livros, ou vou estudar mais, eu vou fazer isso que está relacionado ao campo intelectual ou ao campo físico, indiferente.
mas você vai ter uma meta que vai te nortear. Isso vai ajudar muito. Então é importante que a gente tenha metas. É fundamental. As metas, elas auxiliam no nosso processo, na nossa caminhada, na nossa vida, né? Uma vida sem metas é uma vida um pouco mais vazia. Então eu preciso ter sim as minhas metas. E o dinheiro em si, ele é uma ponte até os seus sonhos. Então para quem acha, não, eu preciso de dinheiro, eu preciso... Toda vez que alguém vem conversar comigo, fala assim, eu preciso ficar rico. Eu pergunto, mas para quê? Não, mas é porque eu preciso ficar rico. Para quê? E ela vai sempre direcionar alguma meta ou algum sonho que ela tenha. Então o dinheiro ele é simplesmente uma ponte para o alcance de suas metas e alcance de seus sonhos. A organização financeira, ela vai te ajudar a isso. Então se a sua meta é sair da dívida, ok. Se a sua meta é simplesmente você buscar um planejamento, buscar investir melhor para que você possa ter uma vida melhor para você e para os seus familiares ao entorno, ok também. Então é muito importante ter meta porque ela conduz e ela ajuda nesse processo de fazer um compromisso com si mesmo. Esse esforço que vai ser necessário ou alguns passos que serão necessários durante a sua jornada. Muito bem, então vamos chegando já ao finalzinho do nosso bate-papo. Uma pena porque o tempo é curtinho, então a gente já até faço, olhando no olho do pessoal da TV Unimap, da Unimap, chama a gente para bater mais papo aqui, que tá legal pra caramba. Professor Ricardo, muito bem, legal demais. Quero agradecer ao professor Ricardo, que esteve aqui com a gente, tirou um tempinho aí para investir um tempo na gente, para bater um papo, e você que está nos acompanhando. Professor, o microfone é teu para fazer, agradecer quem você quiser, falar o que você quiser, fica à vontade, professor. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês, é sempre um prazer estar na casa, que eu me formei, que dei aula e que é importante, eu sempre mantenho os laços, porque eu sou cria, né, filho da Unimap, e é fundamental também trazer um pouquinho ou compartilhar um pouco de conhecimento que eu aprendi aqui. Para você que nos ouviu, foi um prazer também esse tempinho que você tirou aí para nos ouvir, para nos ver. É importante sempre buscar conhecimento. E o meu desejo é saúde financeira a todos nós. É isso aí. E eu quero agradecer a você que está aí do outro lado, você que nos acompanhou nas redes sociais da Unimap, você que nos acompanhou na TV Unimap, em todos os canais de comunicação da casa. Seja sempre muito bem-vindo e continue com a gente. Acompanhe todos os nossos outros bate-papos. Teve tanta gente legal que passou por aqui e eu tenho certeza que isso pode te ajudar. Quem sabe tá aqui na Unimap no próximo ciclo, no próximo ano, você que está entrando na sua vida acadêmica. Então, você que está aí, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua paciência e até uma próxima oportunidade. Valeu! Tchau!